Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Olá, Joyce, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Seja bem-vinda de volta. Vamos lá, vamos lá. Muito bom dia, muito bom dia. Eu também tô alternando bastante o horário, ainda não consegui estabelecer claramente minha rotina aqui. A correria é grande para todos nós. Correria é grande. É isso. É isso aí. Deixa eu só dar um tempinho, porque hoje, como eu entrei um pouquinho mais tarde, deixar a galera vir chegando aí, antes de eu começar aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa o pessoal ir chegando. Vou esperar só um minutinho aqui e eu já começo já. Aí a galera acompanha o gravado. É assim mesmo. Obrigado. Que isso. Alegria pra mim poder estar aqui dividindo com vocês isso tudo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Deixa eu mandar aqui pro pessoal que tá sempre aqui, né? Que já tá sempre aqui. Mandar aqui pro aqui. Pronto. Bom dia, Rodrigo. Te mandei aí no te mandei aí no particular, que eu sei que hoje eu mudei um pouquinho aqui o horário. Tá. Isso aí. Deixa o povo chegando aqui. Só mais um aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando ao nosso papo matinal raiz aqui, né? O papo matinal do carro, né? Voltando ao ritmo de trabalho aqui. Mas é bom, é assim que tem que ser, né? Às vezes a gente amplia um pouco a meditação, mas o intuito mesmo do papo matinal é ser rapidinho, né? Aqui. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês aqui hoje sobre o seguinte. É comum, assim, as pessoas... Eu trato algumas pessoas aqui no atendimento durante o período de noivado e namoro, né? Qual que elas estão se preparando para um casamento. E também mãe, pai, isso tudo aí também na criação dos filhos, às vezes eu sou bastante demandado, né? Nesse aspecto. E aí, o que acontece, né? Às vezes, principalmente com um casal assim, e que estão se preparando para o casamento, e a primeira pergunta que eu costumo fazer é o seguinte, cara, por que vocês querem casar? Né? Qual é o objetivo de vocês? Por que vocês querem casar? E as respostas são das mais variadas, né? A mais bonitinha entre elas é o seguinte, é porque nós nos amamos. Existe aquela também que... porque a gente quer ser feliz. Ok, né? De tudo não está errado esse pensamento, esse desejo e o que a gente fala, né? Mas a gente precisa estar atento a alguma coisa, né? Por exemplo, o amor ele tem uma espécie de pedagogia. O amor ele tem uma pedagogia. Eu costumo dizer que as pessoas elas não se casam porque se amam, elas se casam porque estão apaixonadas. E o amor é uma coisa que vem muito, mas muito, muito depois. Isso porque o amor ele requer uma coisa que está bem na propriedade humana, né? Eu costumo falar para vocês o seguinte, que na nossa personalidade a gente tem uma das pessoas que a gente chama de personagem. O personagem é aquela parte da nossa personalidade, é aquela pessoa da nossa personalidade, é uma pessoa completa, mas que está no tempo presente.
e que, vivendo das presenças no mundo, ele se permite temperar por elas. Ele se permite temperar. Ele vive aquela dinâmica do deixar de ser e vir a ser. Deixar de ser e vir a ser. É aquele exemplo que o professor Diego sempre passa e eu repasso aqui para vocês, né, da história do café. A gente toma o café e naquele instante que a gente toma um café no palco da vida, eu não sou mais o mesmo Maurício de antes, porque eu me transformo no café e o café também se transforma em mim. A gente vive essa dinâmica do deixar de ser e vir a ser. Deixa de ser aquele Maurício descafeinado e passa a ser um Maurício cafeinado, né? Recebendo as propriedades do café, o prazer que ele pode me proporcionar, o gosto que ele pode me proporcionar, e a energia que o café também pode me proporcionar. Então essa é a dinâmica do personagem no mundo. O amor, né? O amor nesse mundo, o amor como nós, seres humanos, somos capazes de experimentar, ele é esse amor, né? Esse amor de comunhão, esse amor de transformação. Esse amor no qual a gente se tempera das coisas. É assim que a gente vai amando as coisas na vida. Quando a gente vai permanecendo na presença das coisas. Então, a pergunta é o seguinte. Por que um casal de namorados ainda é cedo para dizer que eles se amam efetivamente? Porque ainda não houve tempo dessa permanência. Ah, como assim, Maurício? Eu namoro há 9 anos, 10 anos, 12 anos. Pois é. Mas quando você namora há 9 anos, 10 anos, 11 anos, você não deveria estar vivendo algumas coisas do casamento. E se você as vive, você perverte a ordem do amor. Então, de um jeito ou de outro, eu posso dizer para você que é difícil que realmente já haja amor entre um casal de namorados, entre um casal de noivos. A gente não tem que olhar isso de uma forma estanque, tá? Eu não estou querendo dizer o seguinte, amor não há amor, é impossível haver amor. O que eu estou querendo dizer é que o amor ele tem uma pedagogia própria. E essa pedagogia própria, ela requer presença e tempo. Quando eu estou em casa, é natural, assim, lá na minha família, a gente procurar fazer uma refeição juntos, né? Um almoço juntos. E aí sempre tem aquele dilema na refeição, né? Porque tentando comer um pouco melhor, a gente tem a carne, o arroz, o feijão e normalmente tem a salada. E a bendita salada é sempre a luta, né, das minhas crianças, né? Que não gostam. Eu também, quando era criança, tinha um pouco disso. Mas se tem uma coisa que a vida foi me ensinando, é que quando eu cheguei numa época assim da adolescência, que eu já queria fazer uma dieta, emagrecer, ficar forte, esses tipos de coisa, eu comecei a perceber o seguinte, cara, que eu tinha que me obrigar a comer coisas que eu não gosto, ou quantidades que não me agradavam. E o que é interessante no ser humano é que o ser humano ele se acostuma com as coisas, né? Ele permanece na presença das coisas e ele se permite transformar. Então, quando você vai comendo recorrentemente uma coisa, daqui a pouco você passa a gostar. É engraçado isso, né? Você passa a gostar daquela coisa. Por quê? Porque você permaneceu na presença, porque você começou a experimentar aquela coisa. Então, essa é a questão. Às vezes, o amor, ele requer essa presença. Permanecer diante das coisas. Ficar ali. Ficar ali, ficar ali. Permanece ali. Como que um casal pode reviver, né? Ir construindo o amor? Permanece na presença do seu amado. Né? Esteja atento àquilo ali. Não divida a sua atenção. Não traia a sua atenção com outra coisa. Permanece ali. Todos os dias, rotineiramente. Então, a pergunta e o desafio que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte. O que você está procurando amar melhor na tua vida? É a tua esposa? É o teu marido? É o teu trabalho? Que você tem vivido uma relação às vezes odiosa? Começa a prestar atenção onde tem sido os seus focos de atenção. E aprenda a permanecer, ainda que te custe com um pouco de dor, na presença daquilo que você deseja amar. Né? Seja a sua família, seja o seu trabalho. Mas quando eu falo de permanecer na presença, não é simplesmente estar de corpo presente, mas é estar presente com a sua completa atenção. Né? Estar ali, ficar ali, permanece ali, dura naquela presença.
permanece naquela presença. Esteja ali o tempo que for preciso para que você se tempere daquilo aos poucos. Você vai ver que conforme o desejo pelas coisas vai diminuindo, vai permanecendo, vai começando a nascer um outro sentimento mais duradouro, mais perene, que nós chamamos de amor. Tá? Então é isso, meus amigos. Eu queria fazer um papo matinal rapidinho hoje para vocês aqui. E a gente volta aí. Hoje é quinta-feira, não é isso? Amanhã, sexta-feira, a gente volta ao nosso papo matinal nesse mesmo local aqui. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, fiquem com Deus.